Muito obrigado, senador Blairo Maggi, demais senadores presentes e a todos os demais convidados e participantes aqui dessa audiência. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil agradece aqui a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a nossa percepção sobre esse ano de implementação aqui, do início da implementação da Lei 12.651. Todos sabem que durante mais de 10 anos os produtores rurais muito lutaram aqui nesse Congresso visando a aprovação dessa lei. Também todos sabemos que essa lei não é exatamente tudo o que queríamos, mas é a lei que temos, então agora iremos partir para uma fase da implementação dessa lei, que durante esse último ano, 2012 e 2013, foi uma etapa inicial estruturante, onde, de fato, as atividades de regularização da propriedade, elas ainda não se iniciaram. O Paulo Cabral, aqui, representando o governo, vai a seguir explicitar as atividades que o governo vem fazendo no sentido da preparação do CAR, da aquisição de imagens, da normatização do PRA, daquelas regras necessárias à implementação concreta da lei. E durante esse período os produtores vêm acompanhando, né, à distância e fazendo reuniões também com o governo, com as entidades representativas do setor, buscando se organizar para que se possa ser implementado o novo Código Florestal. De início, será feito um cadastramento. Esse cadastramento através do CAR, ele é ousado no sentido da demanda que se possui, são mais de 5.200.000 imóveis rurais. As propriedades de até 4 módulos, aqueles que não tiverem condição de fazer, a lei trouxe a eles um apoio estatal, colocando aos estados a obrigação de efetivar essa ajuda, apesar de que orçamentariamente não trouxe o auxílio financeiro para que isso seja feito. Então, os produtores estão buscando de forma associativa fazer esse cadastramento, conforme aqui o exemplo aqui trazido pelo presidente do Sindicato Abaporã, onde de forma coletiva eles se organizaram e vão fazer o seu cadastramento. Essa iniciativa ela vai acontecer de forma pulverizada em muitas situações. Aqueles produtores que já fizeram seu georreferenciamento do INCRA, já possuem a sua base de dados para lançar diretamente no CAR, os médios e grandes produtores não terão dificuldade para efetivamente fazer o cadastro. Porém, o cadastro, como o próprio nome diz, ele é um cadastro, né? O que o produtor buscou nessa luta toda pela aprovação da lei, de um novo marco regulatório, é a questão de ter a regularização efetiva da sua propriedade e da sua atividade, né? Não vamos confundir a regularização do imóvel com a regularização da atividade, que ao final, sobrando tempo, eu quero também fazer algumas colocações no que se refere a essa questão dos embargos e a questão do licenciamento da atividade rural. Bem, feito o cadastramento, cabe aos estados, né, através dos órgãos estaduais, fazer as devidas análises desse cadastramento. Aquele que estiver regular, ou seja, não houver pendências a resolver, ele não terá mais nada a fazer, então o órgão vai certificar a sua regularidade e a sua situação estará resolvida. Através de um certificado, conforme a regulamentação vai trazer, né, haverá um meio próprio de certificar a regularização desses imóveis. Aquele imóvel que tiver pendências a serem resolvidas, esse imóvel ele terá que fazer a sua adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que vem aí o decreto nos próximos dias, né, está lá na Casa Civil, e na sequência os estados farão as suas regulamentações para a adequação naquilo que for necessário, de modo a se tornar aplicável e ao ajuste das suas peculiaridades. Então, o PRA ele vem aí,
a norma geral, acredita-se que dentro de mais alguns meses no máximo, todos os estados já vão ter essa norma aí estabelecida. O que preocupa o setor é a questão, novamente, da falta da infraestrutura dos estados para promover a análise desses PRAs, ou melhor, dessas adesões que aqueles que tiverem pendências fizerem ao programa, e quanto tempo isso vai efetivamente demorar para ser feito. Nós sabemos o licenciamento ambiental e outras atividades do comando e controle afetam diretamente as entidades e órgãos ambientais, ela já é exercida com uma certa dificuldade, não é, doutor Hélio? A falta de recursos, contingenciamentos, é tudo aquilo que é peculiar às dificuldades da administração pública. Assim, nós estamos trazendo para o âmbito da administração ambiental uma demanda que não se conhece direito qual é o tamanho dela, mas nós podemos prever que nós teremos milhões de imóveis que estarão nessa situação de adesão ao PRA e que, tirando os estados, alguns estados da Amazônia e do Cerrado, onde já possuem uma estrutura e diretorias afetas à questão da atividade rural propriamente dita, os demais estados não possuem pessoas preparadas e capacitadas para o exercício dessa atividade. Significa que nós estaremos jogando em cima de funcionários que lidam com o licenciamento da rodovia, com o licenciamento da PCH, com o licenciamento do hospital, com o licenciamento de todas aquelas atividades passíveis de licenciamento ambiental, nós estamos descarregando a demanda do PRA para essas mesmas pessoas. Então, a falta de estrutura dos órgãos ambientais, ela será colapsada pelo PRA, com certeza, nos estados que não estiverem preparados para tratar dessa demanda. Ou seja, o produtor poderá viver a mesma experiência que ele já tem em relação ao georreferenciamento junto ao INCRA, da regularidade fundiária do seu imóvel rural, aonde muitos e muitos produtores contrataram engenheiros, elaboraram projetos, apresentaram seus pedidos de georreferenciamento e muitas vezes tem que recorrer à justiça para que um juiz federal determine a análise lá de um determinado processo, né, para fins de que haja uma certidão de regularidade ambiental desse imóvel. Então, a demora nas análises, ela é um problema que virá aí e terá que ser enfrentado de uma forma ou de outra. Isso faz parte do processo, né? Ocorre que, na situação econômica da administração pública, situação fiscal, nós não vemos que haverá concursos públicos para contratar pessoas para tocar isso. Então, nós temos que tratar a coisa com serenidade, tendo em vista que os produtores estão ávidos para fazer a sua inscrição no cadastro e aguardam uma resposta em relação a isso. E não há prazo que possamos prever que isso venha a acontecer. O outro aspecto é que uma coisa é a regularidade do imóvel. A outra coisa é a regularidade da atividade. A regularidade da atividade, nós temos discutido, e inclusive na última reunião do CONAMA e da Câmara Jurídica, nós reconhecemos a necessidade da revisão de resoluções que colocam todos os agricultores na obrigação de fazerem licença ambiental. O licenciamento da atividade agrícola, a atividade agrícola, ela é utilizadora de recursos naturais, ela tem no seu conjunto impactos ambientais e ela deve ser desenvolvida sempre dentro das melhores práticas agropecuárias, no sentido de causar um menor impacto e ter a sua sustentabilidade garantida. De outra forma, a gestão ambiental acaba se confundindo com uma cartorialização da atividade, onde nós estamos
trazendo pressão sobre os órgãos ambientais e, ao mesmo tempo, sem que os órgãos tenham condição de estar no dia a dia da atividade. Nenhum país do mundo licencia a atividade agrícola. Alguns estados, estado de São Paulo, estado do Paraná, vários estados optaram em elaborar normas para a atividade e para a dispensa de licenciamento. Uma coisa é a atividade agroindustrial e a outra coisa é a atividade primária. Então, as atividades primárias, nós entendemos necessário, ao mesmo tempo em que se implementa o Código Florestal, de que elas sejam, sim, objeto de uma regulação no sentido de serem exigidas as boas práticas e, ao mesmo tempo, essa questão do licenciamento puro e simples de qualquer agricultor que tenha lá a sua lavoura, a sua criação pecuária, ela se demonstrou do ponto de vista prático e do monitoramento, até o momento ela se demonstra ineficaz. Então, nós temos que resolver essas questões, aliadas às questões trazidas aqui pelo presidente, pelo GR aqui, na questão dos embargos. Nós temos uma nova lei e nós temos, na maioria dos casos, onde estados regularizam e licenciam, os embargos aplicados em operações do IBAMA. Esses embargos, há embargos desde o ano de 2001, sem análise de pedido de desembargo. A nova lei trouxe a opção ratificou, né, a opção da compensação de reserva legal, por exemplo, e muitos proprietários, inclusive na área dos assentamentos, onde muitas vezes não houve tecnicamente uma definição correta do tamanho do módulo que seria sustentável ao produtor, acabou colocando todo mundo como área embargada e hoje alijados do crédito, sem condição de trabalhar. Então, necessário também que se produza uma regulamentação específica no que se refere à adequação dos embargos e dos seus levantamentos em função da Lei 12.651, no que se refere à adequação em relação a áreas consolidadas, que pela nova lei nós temos em relação à alteração conforme o ano em que a área foi aberta no que se refere a APPs e no que se refere à reserva legal. Então, nós precisamos de regulamentação complementar à Lei 12.651, intervindo em dispositivos que estão aí no Decreto 6514, de forma que o órgão federal possa ser mais ágil na análise e na adequação no que se refere ao desembargo de área. Então, senador Blairo, a princípio são essas as nossas colocações e ficamos abertos aqui para a discussão na sequência dos debates. Obrigado. Muito obrigado.